A técnica conversacional em 6 passos para você seguir para dar feedbacks estimulantes e produtivos para sua equipe. Eu quero falar com você que existem várias técnicas para dar feedback, tá? Como eu falo para vocês aqui, as técnicas que eu trago para vocês, que eu desenvolvo, são muito embasadas nos meus estudos sobre neurociência, na minha experiência prática já há 13 anos como empresária e na minha experiência prática já há 8 anos como treinadora de líderes, consultora e facilitadora e eu acompanho durante esse período aí muitas equipes por aí, tá? Então, eu conheço muitas técnicas, como, por exemplo, a mais famosa, eu acho que você provavelmente já ouviu falar, que é do feedback sanduíche. E eu gosto, tá? Eu sei que hoje nós temos aí um grupo de pessoas que não gosta do feedback sanduíche, os haters do feedback sanduíche. Eu particularmente gosto, usei muito, entendo que funciona e eu acho que, assim como todas as outras ferramentas, é uma questão de qual é o momento que você vai usar essa ferramenta, né? Então, para eu martelar um prego, eu preciso de um martelo, uma chave de fenda não vai resolver. Então, em que momento eu uso o feedback sanduíche? É sim produtiva e é sim validada pelo que a neurociência sabe sobre comportamento humano, tá? Aqui nessa aula eu vou trazer para você uma técnica que eu aprimorei a partir do feedback sanduíche, mas eu inseri mais algumas etapas aí nessa técnica. O que é o feedback sanduíche, né? Se você nunca ouviu falar. Ele é uma técnica que fala para toda vez que nós vamos dar um feedback, nós começarmos com algum reforço positivo daquela pessoa, inserirmos aqui o ponto de melhoria no meio e terminarmos com um reforço positivo. Então, um sanduíche, porque eu faço positivo, melhoria, positivo. Tá? E, de novo, eu gosto e acredito muito nessa técnica, eu já usei várias vezes e vejo que ela funciona. Aqui, para você, como eu estou gravando um curso novo, eu estou também atualizando o meu conteúdo, então eu vou passar para você uma técnica que é um avanço, ela é desenvolvida a partir do feedback e, em conjunto com a minha experiência prática, eu tenho sentido que ela traz mais resultado e, principalmente, ela é mais fácil do líder conduzir e da equipe receber. Tá? Então é uma técnica que eu vou passar para você aqui em 6 passos. A técnica conversacional para você seguir na hora de dar feedback para sua equipe, seguindo esses 6 passos, tá? Eu vou até olhar aqui para falar certinho, para não me perder, não pular nenhuma etapa na hora de trazer aqui para você, tá? Para que serve a técnica? A técnica serve para que o líder se prepare, então para que você tenha ali um apoio e um amparo para que esse momento do feedback seja produtivo. E você precisa enxergar esse momento a partir da ótica da sua intenção positiva. Quando você vai dar um feedback para alguém, qual é a sua intenção positiva ali naquele momento? Você vai se direcionar a isso. Claro que a gente vai falar sobre o problema, claro que a gente vai apresentar situações ali que muitas vezes são delicadas, né? Pontos mais difíceis de tocar, mas você tem uma intenção positiva por trás. Você quer a melhoria do outro, você quer que o outro cresça, aprenda. E é isso que tem que estar no seu foco. Tá? E depois disso você segue a técnica, pega esses 6 passos, tem um PDF aqui anexado nessa aula para te ajudar. Então pega esses 6 passos, prepara um roteiro, ensaia antes de aplicar. Aliás, treina essa técnica com pessoas que são mais fáceis para você, treina com amigo, marido, colega, treina com um filho, com qualquer pessoa antes de você já ir para as pessoas mais difíceis. E lembre que é um aprendizado que vem a partir da repetição. Tá? Então seguir essa técnica torna o feedback mais tranquilo para o líder dar e mais produtivo e proveitoso para a equipe receber, tá? Primeira parte da técnica, a gente vai falar já sobre o problema. A gente vai direto no problema. Então lembre, na aula anterior eu falei, né? Precisa ser uma conversa em particular, tirando a pessoa da rotina. Pode ser numa reunião formal ou num bate-papo, mas precisa ser uma conversa em particular. E a gente já vai começar falando sobre o problema. Lembre de não fazer acusações, de falar sobre fatos, comportamentos e processos. Fulano, eu quero falar com você sobre o processo tal, sobre a situação tal, sobre o problema tal, que não está acontecendo da forma como a gente precisa, da forma como a gente espera. E, neste momento, você vai reconhecer qual é a intenção positiva dessa pessoa ao agir assim. Então, se eu quero dar um feedback para corrigir um comportamento que não está adequado, que está sendo prejudicial, eu vou antes pensar qual é a intenção positiva dessa pessoa. Lembra que ninguém erra de propósito e todo mundo, na grande maioria das vezes, tirando as exceções que realmente estão acomodadas, não querem nada com nada, né? Mas em
grande parte das situações, todos os seres humanos têm comportamentos voltados a ganhar alguma coisa, que seja um ganho secundário, mas todos temos intenções positivas ali. Qual pode ser a intenção positiva dessa pessoa? Então, quero falar com você sobre um problema que está acontecendo, é esse. Entendo que você possa ter a intenção de não atrapalhar, de não piorar, de não estressar com o outro, de não atrasar, de, sei lá, qual é a intenção positiva dessa pessoa? Você já abre a conversa falando sobre isso. Porque quando você associa um problema com a intenção positiva, lembra lá do sistema reptiliano? Eu já automaticamente desarmo o sistema reptiliano, porque eu criei uma conexão ali onde a pessoa já se sente compreendida, minimamente compreendida. E eu já tiro dela a necessidade de se justificar do porquê ela faz isso. Então você entende que ela pode, né? Então é uma pessoa que, vamos falar, que procrastina tarefas ou que acumula muitas coisas. Eu entendo que você queira ser detalhista, eu entendo que você queira esperar o melhor momento para realizar isso. Qual é a intenção positiva? Falo sobre um problema e já automaticamente reconheço a intenção positiva da pessoa, tá? Segundo passo, aí eu entro no reforço de competências positivas dela. Aí sim eu falo sobre, olha, e eu sei que você é boa nisso, boa naquilo outro, você faz isso bem, você faz isso bem. Nem precisa ser uma lista enorme, tá? Mas vale você, junto com, logo em seguida de reconhecer a intenção positiva que ela pode ter com aquele comportamento diante daquele erro, você reforça as qualidades dessa pessoa. O que você sabe que ela faz bem, o que você vê que ela faz bem. Isso é importante para despertar nela a sensação de competência, de capacidade e de confiança. Ela percebe que ela está ali numa conversa segura, ela não está ali numa sabatina, ela está ali numa conversa segura e você sabe que ela é boa em determinadas situações e este problema está acontecendo e não anula a parte boa que ela tem, tá? Terceiro passo, aí você entra nos impactos negativos, né? Só que esse problema está trazendo tal e tal consequência e atenção. Aqui, quando a gente vai falar sobre os impactos negativos, eu preciso falar sobre os prejuízos e os problemas que aquele comportamento ou aquela situação geram para todos, não só para a empresa, para a equipe e para ela principalmente. Qual é o problema dela continuar agindo assim? O que ela tem de impacto negativo, de consequência negativa? A rotina dela continua mais atrapalhada, a outra área acaba não confiando nela porque ela não cumpre os prazos. Qual é? Ela não se desenvolve aí na carreira como profissional? Quais são os impactos negativos? Lembre, para todos, cliente, empresa, colegas e ela principalmente, tá? Por isso que a gente precisa planejar esse roteiro antes. Por isso que eu tô olhando aqui para seguir certinho, tá, o roteiro, e a gente precisa planejar esse roteiro antes, porque eu preciso pensar em exemplos, evidências para estruturar a minha fala na hora de falar com essa pessoa, tá? Quarto passo. Aí eu entro no objetivo de desenvolvimento. Então você percebe, né, que essa situação, esse comportamento, apesar de você ter a intenção positiva de, e eu sei que você é bom nisso, aquilo, trazem esse impacto positivo. E isso é prejudicial para você, para o cliente, para a empresa. E eu vim aqui falar com você para que a gente busque aprendizados, tirar aprendizados disso tudo. Que oportunidade de desenvolvimento a gente tem aqui? Lembra que você tem o objetivo de ser promovido, o objetivo de crescer? Lembra que você quer se tornar excelente em tal coisa? Lembra que no seu futuro você quer chegar a tal cargo, a tal lugar? Daqui a um tempo você já me falou que você quer abrir uma empresa. Então, você vai precisar aprender a se comunicar melhor, você vai precisar aprender a se relacionar melhor com as pessoas, percebe? Então você já conecta essa melhoria, esse aprendizado que você está pedindo com essa oportunidade de aprendizado que está relacionado a um objetivo de futuro dessa pessoa, tá? Então você faz ela se despertar ali, nesse momento é onde a gente busca despertar ali o ímpeto de eu quero aprender, eu quero melhorar. Porque isso é útil para a empresa, é o meu papel aqui, porque isso é útil para mim no longo prazo também. Então eu viro o foco dessa pessoa do problema, do erro, para que oportunidade de aprendizado eu tenho aqui, tá?
Quinto passo, aí eu começo então as perguntas. Toda essa introdução feita até aqui, eu tô fracionando a técnica para você em algumas partes, tá? Mas isso pode levar, quanto mais evidências você puder, na hora de descrever o fato, na hora de descrever o problema, quanto mais exemplos você puder levar, né? Ah, na reunião tal, aconteceu assim, você falou assim, o outro falou assado. Na semana passada, eu falei com você e 3 vezes eu percebi isso e aquilo, tá? Então, seja descritivo, né? Leve exemplos para que a pessoa possa perceber algo que ela pode não estar percebendo ali. Mas essa introdução vai levar no máximo aí uns 10, 15 minutinhos, tá? Aí a gente entra então no quinto passo, que é o passo onde a gente vai se estender mais, que é o momento de fazer perguntas. Envolver essa outra pessoa na busca por soluções. Então eu faço perguntas para fazer ela pensar, para fazer ela me trazer sugestões de melhorias. Então como você acha que a gente pode corrigir isso? Como você pode agir diferente daqui para frente? Você tinha percebido tudo isso? Você percebe o que isso te atrapalha? Tem algum ponto cego na sua rotina que você pode não estar vendo? Algum sabotador, alguma atividade ou algum colega que pode estar aí desviando a sua atenção e você não percebe? Eu tô dando aqui várias perguntas, mas eu quero que você filtre. O objetivo é fazer perguntas para estimular essa pessoa a pensar e ela trazer as suas soluções. Tem alguma habilidade que você precisa aprender, que você ainda não sabe? Você precisa estudar em algum curso, ler algum livro, buscar algum vídeo na internet, enfim. O que você precisa aprender que você ainda não sabe? O que você precisa desenvolver em você? É uma competência técnica? Será que envolve competências comportamentais, inteligência emocional, por exemplo? Será que envolve esse autoconhecimento sobre as suas tendências? Então aí você entra nesse momento de trocar perguntas, tá? Você vai fazer perguntas para fazer com que essa pessoa pense em soluções junto com você, para te apresentar ali já na hora. Por isso que precisa ser uma conversa, tá? Fora da rotina, para que a pessoa já devolva na hora com possibilidades de ações. Neste momento, você pode já começar a preencher o PDI. Se você estiver numa reunião formal, você já preenche o PDI. Eu vou falar sobre o PDI na próxima aula, tá? Se você estiver numa conversa informal, ok, vai listando mentalmente. Se precisar anotar em algum lugar, anota em algum lugar as ações que essa pessoa está pensando aí para essa melhoria, para o atingimento desse objetivo, tá? Mas essa é a hora de explorar opções. E principalmente, segura o seu ímpeto de dar a sugestão de melhoria. Deixa ela pensar. Deixa ela quebrar um pouquinho a cabeça e identificar quais são os problemas, quais são os sabotadores da rotina dela e que ela precisa ajustar. Quais são os seus comportamentos ali que ela precisa ajustar, tá? E aí, a gente chega na etapa final, que é a sexta parte da técnica, que é eu combino prazos e eu confirmo entendimento. Sim, todas as técnicas de comunicação para delegar, cobrar e dar feedback terminam da mesma forma. Então, eu combino um prazo para a gente voltar a falar sobre isso. Ou um prazo sobre uma das ações específicas. Ah, ela tem que fazer um curso novo sobre Excel, por exemplo. Ou um curso sobre comunicação não violenta. Qual é o prazo que ela vai fazer esse curso? Vamos fazer ainda esse ano? Estamos agora no final do ano, por exemplo. Vamos fazer ainda esse ano? Eu vou combinando prazos para ações específicas e também eu combino um prazo, claro, para voltarmos a falar sobre isso. Vamos marcar um outro bate-papo daqui uma semana? Daqui um mês? Vamos voltar a falar sobre isso dia tal? Se você estiver numa reunião mais informal, numa conversa mais informal, vamos marcar uma reunião para a gente sentar e listar certinho essas ações. Eu quero te ajudar com algum plano de ação que você precise. Vamos falar sobre isso? Deixe um prazo de follow-up combinado. Tá? Para que você mantenha esse canal de comunicação aberto, para que quando você precise voltar a falar sobre esse assunto com essa pessoa, não seja mais aí um grande passo, uma grande cerimônia. Você já deixou combinado, então você vai estar só mantendo essa continuidade, tá? Deixe o prazo combinado e confirme o entendimento. Então, fulano, falamos aqui sobre muita coisa, né? Fala um pouquinho para mim o que fica para você dessa nossa conversa. Faz essa pergunta primeiro, uma pergunta mais aberta. Nas outras técnicas eu já dei uma pergunta mais fechada e direcionada. Num feedback, que é uma conversa que é para ser mais longa, o que fica para você dessa conversa? Deixa a pessoa responder. Você vai ver os pontos que marcaram para ela, o que ela expressa ali. Geralmente nessa hora vem emoções, vem sensações, não emoção de chorar, talvez, mas eu tô me sentindo mais motivado, tô me sentindo constrangido, mas eu quero melhorar, tô me sentindo aflito, desesperado, mas vai dar certo, enfim. É importante que você identifique ali as emoções da pessoa naquele momento, tá?
E aí depois você finaliza com a nossa pergunta padrão da técnica de confirmação do entendimento. E confirma para mim então o que a gente fica combinado de fazer e os prazos, só para garantir que a gente está alinhado e evitar maus entendidos. Fez sentido? Então dá uma revisada de novo. Tem um PDF aqui para você baixar nessa aula, dá uma revisada nessa técnica e se coloque um prazo para fazer a aplicação, o treino dessa técnica com alguém que seja mais fácil para você. Sempre comece pela pessoa que é mais fácil para você, porque essa primeira vez que você vai aplicar alguma coisa, você está ganhando intimidade com esse processo, tá? Então, escreva, cria uma folha de rascunho, escreva aí esses 6 passos, preencha com um problema pontual que você quer dar feedback e simule aí esses 6 passos e depois aplica e me conta. Volta aqui para me contar, deixa aqui nos comentários como foi para você, se você sentiu diferença, se você sentiu que deixou a equipe aí mais animada e mais estimulada a buscar essa melhoria. Combinado? Próxima aula eu vou falar então sobre a ferramenta do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Até lá!